Galerinha, todos bem? Aqui é a Clau Gonçalves. Para quem não me conhece, eu me chamo Claudineia, estou na área da TI aí há 13 anos, sou mestre em ciência da computação, sou professora em ciência da computação há 8 anos, vivo 8 anos aí pesquisando, ensinando pessoas aí para o mercado de trabalho na área da computação. E hoje eu vim falar, gente, sobre lógica de programação. Muita gente me pergunta. Antes, se inscreva aqui no canal, mande esse vídeo para as pessoas que precisam, né? Me ajude aí, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Vai ser um vídeo bem prático e rápido. O que muita gente me pergunta qual é o sucesso de ser um bom programador, e eu acho que muitos, os influenciadores de verdade que estão no YouTube, né, os grandes aí, sempre falam, eu sigo muitos, a maioria deles, que você é um bom programador se você domina lógica de programação, e isso é super verdade. Né? O que acontece com muita gente que começa na área da computação e acha que vai ser o bam e depois não consegue, desiste, é porque não começa com lógica de programação, não domina a lógica de programação. Mas o que é essa danada de lógica de programação? Pessoal, nós não somos ensinados a pensar com lógica, com raciocínio lógico, nós não somos treinados, né, a pensar com raciocínio lógico, nós em sua grande maioria, tá? Então isso nos atrapalha muito quando a gente vai programar. O computador, ele precisa de saber passo a passo do que ele vai fazer, né? Ele não sabe nada, ele é burro, é nós que ensinamos ele. Então ele precisa de saber passinho por passinho, como se fosse uma criança, né? A gente precisa de entender a lógica de programação para começar a programar, para fazer os nossos algoritmos, tá? Lógica de programação, o conceito é muito bonito e muito fácil. Nada mais é do que encadear nossos pensamentos para a gente conseguir programar. Mas tudo pega na hora de resolver os problemas, é na hora de fazer atividades, é na hora de fazer os problemas que são dados para nós programadores, que a gente resolve problemas, né, através de códigos. Aí que o pessoal trava, gente. Vamos lá. Nós precisamos de saber encadear os nossos pensamentos para criar os nossos algoritmos, que eu acho que a grande maioria também sabe, né? Algoritmo é uma sequência de passos para a gente chegar a um determinado objetivo, para a gente resolver um problema. Gente, tudo isso é muito fácil, é muito fácil de entender. O pior é na hora de programar. A gente tem que começar do muito básico para a gente entender lógica de programação. Entender que a gente tem que ensinar o computador a criar, a fazer tudo, que ele não faz nada, ele é uma máquina, né? Então, a gente tem que ensinar passinho por passinho, até aquelas coisas que a gente imagina que não precisa, a gente precisa, né? Então, a gente tem que pensar, encadear o nosso raciocínio, colocar nossas ideias e passar isso para o computador para ele fazer. O que eu acho que é o básico, o que eu acho que nós temos que dominar para sermos um bom programador, para que a gente mude de linguagem de programação e a gente saber lógica de programação, e isso não vai afetar em nada, porque o interessante do programador é isso, mesmo que você saiba Python, você tem que mudar de linguagem de programação, por exemplo, vai para uma empresa que programa em Java e você só vai ali aprender a linguagem. Por quê? A lógica de programação você sabe. Então, quem domina a lógica não tem problema nenhum com linguagem. Vai aprender a linguagem com o tempo e isso aí é rápido, né? Quais são os conceitos bases da lógica de programação, né, para você dominar? Obviamente, você tem que dominar aí os tipos de dados, né, que existem. Então, como criar variáveis aí, é o passo inicial. Depois, você tem que aprender as estruturas ali, bases da lógica, para mim, são as condicionais e as estruturas de repetição. Você tem que aprender essas estruturas e depois, no meu ponto de vista, você tem que também aprender a manipular vetores ou listas, mas eu começo falando em vetores, que são conjuntos de dados, né? Depois pode vir matrizes. E também a gente tem que procurar a saber também um pouco de funções ali, procedimentos, um pouco de modularização de algoritmos para a gente passar para frente. Então, olha, a gente tem que dominar tipos primitivos de dados, como criar as variáveis, né? E como que isso acontece.
Isso aí é da lógica de programação. Temos que dominar as estruturas de condição, as condicionais, né? Temos que dominar aí as estruturas de loop, né? De repetição e vetores, porque os vetores aí, para a gente dominar vetores, manipulação de conjunto de dados, a gente sempre vai trabalhar com os loops, né? Com as estruturas de repetição. E depois a gente eu acho que é preciso dominar aí a modularização, que é a parte de modularizar aí programas, algoritmos para reaproveitamento de código e assim por diante. Para quem não sabe, eu vou falar bem rapidamente aqui variáveis. As variáveis são, a grosso modo, são coisas, caixinhas que você cria na memória do computador para te auxiliar a resolver um problema. Por exemplo, se eu tenho que fazer um pequeno algoritmo que some dois números, então se o usuário vai entrar com dois números, vai digitar dois números, eu ter alguma coisa, né, que vai receber esses números. Então, as variáveis são ali caixinhas, como se fossem gavetas, que você cria na memória para que a gente coloque alguma coisa, como se a gente colocasse um pente na gaveta, seria um número ali dentro. Então, são espaços ali, eu falo caixinhas, faço essa analogia com gavetas para ficar mais fácil da gente entender. Né? Elas dão suporte para a gente resolver o nosso problema, tá? E elas têm tipos, que são os tipos primitivos que a gente fala. O que são tipos primitivos ali? São tipos de dados que são aceitos pelo computador, né? Então, nós trabalhamos com os tipos inteiros, o tipo de ponto flutuante, que são os números quebrados, os números com vírgula. Nós temos as strings, que aceitam, né, ou caractere, que aceitam aí palavras, letras. E nós temos também o tipo booleano, né, o tipo booleano, que aceita verdadeiro ou falso. Aí a gente já teria que entrar mais a fundo aí na parte de lógica e numérica, que não é o nosso foco. Então, você tem que saber, esses são os tipos bases. Existem outros tipos, tá? Mas vamos ficar agora nesses tipos bases, tá? Se você está com um algoritmo que some dois números, então você vai criar aí duas variáveis do tipo inteiro, que aceitam números, né? Olha como computação está totalmente relacionada com a matemática, tá, gente? Então, sempre que você cria uma variável, normalmente a gente tem que falar o tipo dela. Tem linguagem de programação que isso não é preciso, mas a própria linguagem já identifica, né, o tipo. Então, ela sempre vai ter um tipo, vai ser classificada como um tipo, tá? Então, a criação de variáveis é isso. E claro que você tem que passar isso para o computador. Então, você tem que saber os comandos necessários, né, para a gente fazer os algoritmos funcionarem. Quem está começando agora, eu indico não começar com a linguagem de programação. Eu indico vocês a começar com Portugal. Portugal é uma linguagem em português. Se você tem muita dificuldade, acha que vai ter dificuldade, eu comecei com Portugal. Quando eu vou ensinar lógica de programação para as minhas turmas, né, eu começo com Portugal. Quando eu vejo que a turma já está ótima, já foi em frente, eu vou e entro com uma linguagem de programação, porque o mais importante é saber a lógica. Então, eu começo com Portugal, eu uso uma ferramenta que é bem conhecida por várias pessoas aí, que é o Visualg, acho que muita gente conhece, né? E eu sempre dou atividades ali com o Visual. A gente vai passar agora, vou mostrar para vocês aí agora como que eu ensino os meus alunos e costuma funcionar bem melhor do que quando a gente entra direto com uma linguagem de programação que já é inglês. Claro que muitos alunos já conseguem pegar, mas se você tem muita dificuldade, comece com Portugal, domine a lógica de programação primeiro, entenda direitinho como que funciona as estruturas, né, as condicionais, os loops, aí, as repetições e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora, e aí também eu vou deixar umas listas de exercícios aqui para vocês treinarem, tá? Vamos lá? Gente, aqui olha só, o Visualg, vocês colocarem assim lá no Google, Visualg Download, já que vocês já vão começar
já vão saber onde baixar, tá? Já vai vir lá no Google. Ele é um executável, então eu baixo uma pasta compactada, é só eu descompactar, e dentro dessa pasta vai vir o executável dele, vai vir vários exemplos e assim por diante, ó. Aí já vem esses comentários aqui, olha só, né? Então eu só vou tirar aqui para facilitar, tá? Então, aqui simula muito uma ferramenta de programação mesmo, tá? Por exemplo, eu quero fazer aqui, vamos colocar aqui, ó, programa que some dois valores, tá? Então, no caso, eu preciso de um programa que some dois valores, tá? O que eu preciso pensar primeiro para fazer esse programa que some dois valores? Se eu tenho dois valores para serem somados, então eu vou precisar de variáveis para que eu possa armazenar esses valores na minha memória para depois eu somar eles, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui chamada número 1, isso vai ser dessa forma aqui, ó. Outra coisa, pessoal, toda ferramenta, ela tem seu manual. Aqui o Visual que também tem, tá? Ele já vem também com o manual e vocês podem baixar e ver, porque cada ferramenta ela tem sua sintaxe, que a gente fala, sua forma da gente escrever os nossos programas e a gente tem que olhar isso, tá? Então, olha só, eu criei uma variável para me armazenar o meu primeiro número e eu vou criar aqui uma variável para armazenar o meu segundo número. Eu vou chamar ela de inteiro também. Então, eu tenho duas variáveis para me auxiliar na soma desses dois valores. Como que eu vou fazer? É só somar os números, né? Esses números, eu já vou colocar eles aqui. A gente chama isso de atribuição. Vamos atribuir valores para essas variáveis. Então, isso aqui, ó, quando eu faço isso, eu crio uma caixinha na minha memória. Essa caixinha está vazia, tá? Ela só aceita valores do tipo inteiro. E quando eu faço isso daqui, olha, eu estou atribuindo aqui, eu acho que aqui no Visual vai ser dessa forma aqui, ó. Eu estou colocando dentro da caixinha um valor 2. E eu vou fazer isso aqui também para o meu número 2. Para o meu número 2. Eu vou colocar dentro dessa caixinha o valor 6, tá? Então, eu sei que eu tenho já valores dentro das minhas variáveis. Agora, eu vou ter que somar. Eu vou ter que somar, fazer a soma desses valores. Mas onde que eu vou armazenar essa soma? Né? Onde que eu vou guardar essa soma? Eu preciso de guardar ela. Então, eu também vou criar uma variável aqui, chamada soma, do tipo inteiro. Então, aqui dentro dessa soma, que vai ficar esses valores. Então, eu vou fazer assim, ó. Soma, recebe o primeiro número 1, mais número 2, tá? Então, eu posso... O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô fazendo soma, ela vai receber como se fosse lá na matemática, só que lá é o sinalzinho de igual, aqui eu tenho um operador de um sinal de operação diferente. Eu estou somando essas duas variáveis. Espera aí, eu estou somando as variáveis, eu estou somando o que está dentro dela. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, vamos executar. É mostrado o valor de cada variável. Olha só, a variável 1, ela tem 2, a variável 2, ela tem 6. Então, quando eu somo, a soma vai ser 8. Então, é isso que é, né, um programinha aí. E se eu quiser saber se essa soma deu menor ou maior que 10? Por exemplo, se aqui, programa que some dois valores e verificar se o valor é maior que 10. Então, quero verificar se o valor é maior que 10. Aqui já entrou uma condição. Então, aqui, para mim fazer isso, eu tenho que usar
A condicional se. Se, olha só, soma for maior que 10, então o que vai acontecer? Eu tenho uma palavrinha aqui. Então, né, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar aqui, ó, mostre na tela. Vamos fazer isso aqui, então. Então, eu tenho que colocar o comando de escreva, que é o comando de mostrar na tela, entre aspas, escrever soma maior que 10. Só pediu isso. Então, aqui eu tenho que finalizar se, tá? Então, para ser maior que 10, eu vou colocar aqui, ó, tá? Vamos ver se vai executar alguma coisa aí, ó. Soma maior que 10, porque a soma foi 26. E se a soma não for maior que 10? Não mostrou nada, porque eu não tive outra opção. Então, aqui, pessoal, olha só, dominar essa estrutura se, ela tem também o else, o se não. Vocês têm que dominar também estrutura de repetição, dominar modularização, vetores e modularização. E se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos para cada um desses. Só vocês me falar nos comentários. Galerinha, é isso que eu queria mostrar para vocês, um pouquinho disso. E se vocês têm dificuldade em lógica de programação, treine. Sempre treine. Gente, treinar, a repetição vai te levar à excelência, tá? Igual eu falei para vocês, vou deixar uma lista aqui para vocês fazerem. Para vocês treinarem aí sem nenhuma linguagem de programação, porque vai ser muito mais fácil quando vocês passarem para qualquer linguagem. A lógica, as estruturas, elas vão funcionar da mesma forma. Pode mudar algumas coisinhas em determinadas linguagens, mas você já vai saber como que funciona a estrutura certinho para poder usá-las. E essas estruturas, elas vão estar na sua vida o resto da vida de programadores. Então, é importante vocês aprenderem bem. Muito obrigada por ter assistido até aqui, agradeço demais, espero ter ajudado vocês. E coloquem aí se vocês gostarem, curta aí também para o YouTube ver que esse vídeo é importante, envie para as outras pessoas. E também vocês podem colocar aí também temas para mim fazer mais vídeos para vocês. Obrigada, beijos, até!